Assim como na química inorgânica, a gente viu algumas funções, como por exemplo, ácido, base, óxido, sal, peróxido, a química orgânica também possui esse conceito de funções, que a gente chama de função orgânica, obviamente. A primeira função orgânica que a gente vai ver aqui agora vai ser a função dos hidrocarbonetos. Antes de seguirmos para o estudo dos hidrocarbonetos propriamente dito, vamos conceituar o que é função orgânica. Função orgânica é a classe de compostos que possuem características semelhantes. Como assim? A gente vai dividir a partir de agora os compostos da química orgânica em grupos. E nesses grupos, os compostos vão possuir certas características parecidas. E essas características elas são determinadas principalmente pelo que a gente chama de grupos funcionais, que mais para frente a gente vai conseguir identificar de forma melhor. Cada grupo funcional define uma função orgânica, certo? Então agora a gente vai para o estudo dos hidrocarbonetos. O que é o conceito de hidrocarbonetos? São compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Não vai ter heteroátomo, não vai ter um oxigênio na extremidade, nem nitrogênio, vai possuir apenas carbono e hidrogênio, certo? E a partir de agora a gente também consegue ver os subgrupos e as fórmulas gerais dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, ou seja, compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio, eles são divididos em subgrupos. O primeiro que a gente vai ver aqui é o grupo dos alcanos. O que são os alcanos? São hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, de cadeia aberta, e saturados, sem ligação dupla ou tripla. A fórmula geral dos alcanos é essa aqui, CnH2n mais 2. Como vocês podem ver aqui, ó, um exemplo, a gente tem o metano aqui, a gente tem o etano, o propano e o butano, certo? Se você for ver aqui, ó, respeita. Carbono tem 1. Se eu botar o N igual a 1 aqui, ó, aqui vai ficar 2 mais 2, 4. Respeitou. Aqui tem um 2. Se eu botar um 2 aqui no N, aqui vai ser 4 mais 2, 6. Respeitou. E assim sucessivamente. O próximo grupo dos hidrocarbonetos que a gente vai ser o grupo dos alcenos ou alquenos. Os alcenos são compostos orgânicos alifáticos, são hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta e insaturados com uma ligação dupla, ou seja, tem que ser uma ligação dupla, não pode ser outro tipo de ligação, certo? E a fórmula geral deles é essa aqui, CnH2n. Se você for conferir aqui pela quantidade de hidrogênio e carbono, vai respeitar essa fórmula aqui, certo? Então, os alcenos são hidrocarbonetos alifáticos e insaturados, mas essa insaturação não é de qualquer jeito, ela é uma ligação dupla. Agora vamos para os alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta novamente e insaturados com uma ligação tripla, sendo a fórmula geral essa aqui, CnH2n-2. Ou seja, essa insaturação não pode ser de qualquer jeito, ela tem que aparecer na forma de uma ligação tripla. Repare nos exemplos aqui. Tem a tripla aqui, eu tenho a tripla aqui, eu tenho a tripla aqui, agora a tripla está aqui nessa forma de bastão, e assim sucessivamente. Chegamos agora nos alcadienos, ou também denominados dienos, que são hidrocarbonetos alifáticos, de cadeia aberta, e insaturados com duas ligações duplas. Repare que novamente a insaturação não foi de qualquer jeito, são duas ligações duplas, sendo a fórmula geral essa daqui. Repare aqui agora nesses exemplos aqui, ó. Eu tenho os dianos acumulados, que é uma ligação dupla, vem logo do lado da outra. Os isolados, aqui, ó, ela é separada por duas ou mais ligações simples, mas aqui, ó, eu tenho as duas duplas. E eu tenho as conjugadas, que é separado por uma ligação simples. Mas, ó, as duplas não deixam de existir, certo? Agora a gente vai ver a classe dos ciclanos, ou cicloalcanos, que corresponde aos hidrocarbonetos cíclicos de cadeia fechada e saturados, ou seja, só apresenta ligações simples. A fórmula é essa aqui, CnH2n. Ela é parecida com uma outra fórmula que a gente viu anteriormente, então tem que ficar ligado. Uma fórmula não é suficiente para a gente saber qual que é o composto exato.
vocês forem observarem os exemplos aqui, ciclo propano é uma cadeia fechada com 3 carbonos e apresenta apenas ligações simples. Ciclo butano, mesma coisa. Ciclo pentano, ciclo hexano. Repare que os carbonos estão realizando ligações simples em todos esses exemplos. Por isso que a gente fala ciclanos. Se a gente tem os ciclanos, a gente também tem os ciclenos, ou cicloalcenos, que são os hidrocarbonetos cíclicos, de cadeia fechada, insaturados com uma ligação dupla. E a fórmula geral é CnH2n-2. Aqui a gente tem dois exemplos. Uma cadeia com 4 carbonos, e a insaturação está aqui. E uma cadeia com 5 carbonos, e a insaturação está aqui. Certo? Uma outra divisão é a divisão de hidrocarbonetos aromáticos, que corresponde a uma cadeia fechada e aromática, ou seja, a cadeia tem que ter um anel benzênico. Isso aqui é bem tranquilo de identificar. Agora eu vou te apresentar algumas estruturas que possuem um nome um pouquinho diferente. Esse aqui é o que a gente já conhece, o benzeno. Agora, se eu tiver 3 benzenos ligados dessa maneira aqui, eu chamo de fenantreno. E 2 núcleos benzênicos ligados dessa maneira, eu tenho o que a gente chama de naftaleno. Repara que aqui, por exemplo, ó, você pode pensar, aqui não deveria ter um traço? Não, porque esse carbono aqui já vai estar fazendo as 4, ó, uma simples, uma dupla e uma simples, e a mesma coisa para esse carbono. Isso se repete aqui, aqui, aqui e aqui. Então é isso. Esse aqui é o benzeno, esse aqui é o fenantreno e esse aqui é o naftaleno. Então, chegamos a uma parte muito relevante, que é a noção fundamental da nomenclatura oficial. Oficial porque foi feita pela IUPAC, o órgão que regulariza a química em âmbito internacional, certo? E por que esse conteúdo é tão importante? Porque nem sempre as questões vão te dar a fórmula molecular do composto. Talvez você tenha que obter fórmula molecular através do nome, ou você tenha que obter o nome através da fórmula molecular. Certo? E isso vai servir para isso, vai te acompanhar em todas as funções orgânicas que a gente vai ver aqui. Então vamos lá. Os compostos da química orgânica, os nomes, apresentam 3 fragmentos. O prefixo, que indica o número de carbonos da cadeia principal, isso é importante, é da cadeia principal. O infixo, que informa o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo, que indica a função orgânica. Vamos para o quadro aqui. Se a cadeia principal tem um carbono, eu uso met. Se tem 2 carbonos, eu uso et. Se tem 3 carbonos, eu uso prop. Se tem 4 carbonos, eu uso but. E assim sucessivamente. Então esse quadrinho aqui me indica quantos o prefixo que eu vou usar de acordo com o número de átomos de carbono na cadeia principal. Agora o infixo eu tenho que observar essas ligações entre os carbonos da cadeia principal. Esses infixos eles podem ser identificados também através do nome da classe. Vou te dar um exemplo. A gente usa o AN para apenas ligação simples, o EN para ligação dupla e o IN para ligação tripla, sendo o DIEN para 2 ligações duplas e o DIN 2 ligações triplas, mas esse aqui costuma aparecer bem pouco. Esses aqui são os principais. Como assim o nome do composto, o nome da classe pode te ajudar? Alcano, ano, tem apenas ligações simples, então a gente usa o AN. Alceno, eno, tem uma ligação dupla, então a gente usa o EN. Alcino, ino, tem apenas uma ligação tripla, então a gente usa o IN. Alcadieno, dien, então tem 2 ligações duplas, certo? E o sufixo aqui no caso O, quando trata-se de um hidrocarboneto. Aqui está os demais sufixos. Quando for um álcool, a gente usa o ol. Quando for um aldeído, a gente usa o al. Ácido carboxílico, a gente usa ácido mais óico. Cetona, a gente usa o ona. Éter, oxi mais ano. Éster, ato mais ila. Amina, amina. Mas o que a gente está trabalhando agora são os hidrocarbonetos, então a gente usa o sufixo O. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você que não necessariamente são funções que a gente está vendo agora, mas é só para dar uma ilustrada. Vamos lá. Aqui eu tenho 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E eu só tenho carbono e hidrogênio, então eu tenho um hidrocarboneto. O meu prefixo, por eu possuir apenas 4 carbonos, vai ser but, como apresentado aqui. Entre esses carbonos há apenas ligações simples, então eu uso o an. Como é um hidrocarboneto, o meu sufixo é o O, então é o butano esse daqui.
Agora vamos ver isso daqui. Isso aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Tem esse grupo aqui, C-O, em extremidade. E esse grupo aqui, ele define o que a gente chama de aldeído. Ou seja, a minha terminação vai ser al. Então, 5 carbonos, pente. Apenas ligações simples entre carbonos. Essa ligação dupla aqui não entra. An. Isso aqui é um grupo funcional aldeído. Al, pentanal. Isso daqui é o pentanal. Agora vamos aqui. 1, 2, 3. Eu tenho 3 carbonos na cadeia principal. Prop. Ligação entre os carbonos. Apenas ligações simples. Essa aqui de novo não conta. Então uso o an. Qual função orgânica que é essa? Eu tenho um C-O no meio da cadeia, diferente daqui que está na extremidade. Quando esse C-O está no meio da cadeia, eu chamo de cetona. Então, essa daqui é a propanona. Vamos lá. Esse daqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3. Ou seja, eu uso o et. Tipo de ligação entre os carbonos. Opa, aqui eu tenho uma ligação tripla, então eu uso o infixo in. Qual que é a função orgânica? Tem apenas carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Eu uso o sufixo o, então é o etino. Agora vamos para cá. Esse aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos, então eu uso o but. A ligação entre os átomos de carbono tem apenas ligação simples aqui, certo? E agora eu tenho esse grupo aqui que chama-se grupo carboxila, que é o C-O ligado a um OH. E esse grupo é característico de ácido carboxílico. Então, eu uso o sufixo oico. Então, trata-se do ácido butan-oico, do ácido butanoico. Vista a noção fundamental de nomenclatura dos hidrocarbonetos, chegamos agora na nomenclatura oficial de hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, que apresentam cadeia aberta, e não ramificados, ou seja, sem carbono pendurado, entre aspas. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver vai ser os alcanos. A gente usa o prefixo, que indica o número de átomos de carbono na cadeia principal, mais ano. Esse ano vem da onde? Vem das ligações simples, an, e vem da função hidrocarboneto, o. Então vamos lá. 1, 2, 3. Prop, que é o prefixo, mais ano. Esse é o propano. 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos. O prefixo para isso é but, mais ano. Esse aqui é o butano. Avançando, chegamos nos alcenos, que a gente usa o prefixo, que indica o número de átomos de carbono na cadeia principal, mais o eno. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3. Ou seja, prop mais eno. Esse é o propeno. A partir dos compostos com 4 ou mais átomos de carbono, vai ser necessário numerar, como descrito nessa observação aqui. É necessário indicar no nome a localização da insaturação quando houver mais de uma posição possível para ela. Essa indicação é feita enumerando os átomos de carbono a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Por que isso acontece? Porque talvez eu te desse o nome do composto e você ficasse na dúvida onde botar a ligação dupla. Se eu falasse buteno, você ficaria na dúvida se você colocaria aqui, se você colocaria aqui, ou se você colocaria aqui. Aqui não precisa numerar, porque se eu botar essa insaturação aqui, vai dar no mesmo. Se eu tirar a insaturação daqui e passar ela para cá. Agora, a partir de 4 começa a ter essa divergência. Repare aqui, vamos fazer esse primeiro exemplo. Vamos numerar. Tem que numerar no átomo de carbono mais próximo da insaturação, então é essa extremidade aqui. Esse é o número 1, esse é o número 2, 3, 4, certo? Então, quando tem 4 átomos de carbono, eu uso o but. A insaturação está entre o carbono 1 e 2. Então, eu pego o menor desses números, que é o 1, e boto 1. E boto o sufixo eno para complementar. Ou seja, esse é o but1-eno. Ou seja, a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. Agora, esse daqui, vamos numerar. Tem que numerar da extremidade mais próxima da insaturação. Tanto aqui quanto aqui vai dar no mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4. Está entre o carbono 2 e 3. Ou 1, 2, 3, 4. Está entre o carbono 2 e 3. Então, nessa numeração aqui, tanto faz. Então, vou seguir da esquerda para a direita. Certo? Tem 4 carbonos, eu uso o but. A insaturação tem entre o carbono 2 e 3. Eu pego o menor desses números, que é o 2, e boto o eno.
A lógica dos alcinos, ela é bem parecida com a lógica dos alcenos, porque a gente também vai precisar indicar onde é que está a ligação tripla. Então, nos alcinos, a gente usa o prefixo, que, repetindo, indica o número de átomos de carbono, mais ino. Esse ino saiu da onde? O in de ligação tripla, o o de hidrocarboneto. Vamos pegar primeiro esse exemplo aqui. Tem quantos átomos de carbono? 1, 2. Ou seja, esse aqui é o etino. Tem que numerar? Não, porque essa tripla não pode estar aqui, porque o hidrogênio não faz três ligações, e ela não pode estar aqui, só tem uma posição possível. Então, esse aqui é o etino. Agora, segue a lógica do alceno. Olha estes aqui. Existe o but1-ino e o but2-ino. Numerando, a extremidade mais próxima da insaturação, 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 carbonos but. A ligação tripla está entre carbono 1 e 2, eu pego o menor, 1, e eu uso o ino aqui. Agora aqui, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos but, a ligação tripla está entre o 2 e o 3, então pego o menor, 2, ino. Certo? Avançando, chegamos nos alcadienos, que a gente usa o prefixo, repetindo, indica o número de átomos de carbono, mais o dieno. E de onde é que saiu esse dieno? Dien, de duas ligações duplas, di, 2, em, ligação dupla, mais o, de hidrocarboneto. Certo? Olha esse exemplo aqui. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu uso o prefixo hepta. Agora eu tenho que começar a numerar do lado mais próximo da insaturação. Repare que se eu começar aqui, vai ficar mais perto do que aqui. Aqui eu teria insaturação a partir do carbono 3. Aqui eu tenho a partir do carbono 2. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou até escrever. Ó, esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7. A ligação dupla está entre quais átomos de carbono? Está entre o 2 e o 3, o 4 e o 5. Eu pego os menores, o 2 e o 4. Então, esse é o hepta-2,4-dieno. Certo? Então, essa nomenclatura, eu comecei a numerar da direita para a esquerda para ficar mais próximo dessa insaturação. Ó, a insaturação aparece a partir do carbono 2. Se eu começasse a numerar aqui, apareceria a partir do carbono 3. Então, a minha nomenclatura estaria errada. Esse exemplo aqui também, ó. Vamos lá. Vou começar a numerar aqui, porque está mais próximo dessa insaturação. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu uso o prefixo penta para 5 carbonos. Esse é o carbono 1. Essa primeira ligação dupla aqui está entre o carbono 1 e 2, então eu uso o 1. Aí agora está entre o 3 e o 4, eu uso o 3. Então esse aqui é o penta 1,3-dieno. Finalizada a nomenclatura dos hidrocarbonetos alifáticos de cadeia aberta e não ramificados, chegamos agora na nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos alicíclicos, ou seja, sem anel benzênico e sem cadeia lateral. Certo? A primeira que a gente vai ver vai ser a dos ciclanos, que a gente usa a palavrinha ciclo, mais o prefixo que indica o número de carbonos, mais ano. Então aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Ou seja, é o ciclo, número de carbonos 4, but, ligações simples, an, mas a função é do carboneto O. Então esse aqui é o ciclo butano. Repare que nesses exemplos aqui, bem tranquilo. Tem 3 carbonos, ciclo propano, tem 4, ciclo butano, tem 5, ciclo pentano, tem 6, ciclo hexano, e assim sucessivamente. Então, agora, os ciclenos seguem a mesma lógica dos ciclanos, em que a gente usa a palavrinha ciclo, mais o prefixo, mais eno, ou seja, da ligação dupla, mais a função hidrocarboneto. Repare aqui, 1, 2, 3, 4, ou seja, ciclo, but, mais eno, ciclo buteno. Agora isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ciclo, pente mais eno, penteno. Esse aqui é o ciclo penteno. Você pode perguntar assim, e aqui, tem a necessidade de numerar igual a gente fez lá nos alcenos, nos alcinos e nos alcadienos? Não. Por quê? Porque convencionou-se que a ligação em um ciclo que apresenta insaturação, ela possui o carbono de número 1 e número 2. É sempre assim, ó. É uma convenção.
convencionou-se que aonde está em saturação está o carbono número 1 e 2. Então, já está implícito quando eu falo ciclobuteno que eu posso botar em saturação em qualquer lugar. Que naquele lugar vai estar o carbono número 1. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó. Ah, esse composto é diferente desse? Não, por quê? Eu só mudei a forma, por exemplo, ó. Aqui está o carbono de número 1 e aqui está o carbono de número 2. É como se eu pegasse essa fórmula aqui, ó, e girasse 90 graus. É o mesmo composto, é a mesma molécula, ela só está de uma forma diferente no espaço.